boletos para o pagamento do IPTU de Franca ainda não chegaram às mãos dos mais de 150 mil contribuintes. O atraso pode afetar a arrecadação do município. A Prefeitura disse que apenas recebeu um comunicado dos Correios informando a impossibilidade de imprimir e distribuir os carnês dentro do prazo previsto. Em Araraquara, um estudo inédito pretende avaliar a qualidade das árvores do município. A pesquisa é feita por meio de parceria entre a Prefeitura e alunos do curso de Biologia de uma universidade. Até o momento, cerca de 4 mil espécies foram vistoriadas pela equipe do projeto, que tem como objetivo identificar a saúde da planta, bem como avaliar os riscos de queda. 44% das árvores pesquisadas estão de regular a morta, e a maioria na região central, onde se concentram as mais antigas. No entanto, os universitários querem mapear também as de bairro. A expectativa é que os dados sirvam como base para elaborar políticas públicas de arborização da cidade. Nesse nosso projeto, a pesquisa, o levantamento, ele está previsto para terminar entre maio e abril. Nós escolhemos 2 setores de acordo com o plano diretor da cidade. O primeiro setor já foi finalizado e o segundo setor já foi iniciado. Então, nós esperamos terminar aí perto do meio do ano. Nós ficamos assim bastante assustados em verificar que a maior parte das árvores, principalmente as mais antigas, se encontram numa sanidade muito ruim. Então, você tem buraco, você tem cupim, você tem podas inadequadas, galhos secos, inclusive de árvores de grande porte que pode de repente vir a cair, machucar alguém, quebrar algum carro. Então tem bastante problema mesmo. Jonathan Mazini traz mais informações direto de Araraquara. Jonathan. Ximene, é uma cena que se repete todo ano, né? Basta chover, ventar um pouquinho mais forte para algumas árvores caírem, gerando aí um grande transtorno. Para a gente falar um pouco mais sobre isso, estou aqui com Adalberto Cunha, ele que é consultor ambiental. Professor, essa pesquisa, de algum modo, pode ajudar a evitar esse problema de queda de árvore? Boa tarde. Boa tarde. Particularmente, ela é fundamental para que a gente tenha um conhecimento técnico das árvores que existem na cidade e como elas estão. Se elas estão saudáveis, se elas estão atacadas por cupins, por exemplo, ou já são de idade avançada, então elas perdem todo o enraizamento. E como você disse, né, num vento mais forte, numa chuva, elas podem cair, gerando prejuízos, seja num carro, numa casa, até em pessoas. Então é fundamental a gente ter esse conhecimento de como estão as árvores que existem na cidade. Agora, a poda incorreta, ela contribui para a queda? Infelizmente, sim. Muitas vezes a gente vê pessoas, né, fazendo podas irregulares. Primeiro que existe toda uma estrutura na cidade para que você peça que a prefeitura examine a árvore para verificar se ela está com algum problema. Porém, como existem muitos pedidos, a gente sabe que existe uma demora muito grande. Então, com esse projeto, a Prefeitura vai ter uma ideia da onde vai ter que atacar mais imediatamente os problemas, para depois, aí sim, começar a fazer um novo processo de arborização. Uma das expectativas desse projeto, quando ele for concluído, é justamente criar uma política pública sobre a arborização da cidade. O que seria uma boa política pública nesse sentido? Olha, primeiro é ter uma noção exata do que existe. A gente tem como referência que os bairros mais antigos têm mais arborização do que os bairros novos. Então, um bom início para planejamento é propor uma estrutura anual para que, durante o período correto de plantio, se ir às ruas, conscientizar as casas, a população, para também evitar que a prefeitura planta, o morador destrói, a prefeitura planta, destrói. Então existe um processo de educação ambiental, existe um processo de plantio e conscientização do morador e, obviamente, plantar a espécie correta. O senhor falou, isso é importante. Às vezes a população tem dificuldade em entender qual seria a espécie correta para plantar em frente à casa dela. Onde é que ela encontra essa informação, professor? Bom, hoje a internet ela é um prato cheio para a gente encontrar informações corretas. Também, às vezes, não tanto. Mas existem programas hoje na internet de universidades que têm essa ideia. Olha, eu tenho um terreno com tantos metros, uma fiação ou não tenho fiação. E esse programa vai dizer aí as 6, 7 espécies que são ideais, decorrente, por exemplo, da enraizamento, que tem seu enraizamento profundo, a altura da copa, se a gente tem fiação passando. Então tem todos esses detalhes, mas hoje é facílimo de encontrar.
Professor, muito obrigado por essa entrevista com a gente aqui no Jornal da Clube. E logo mais eu volto com outras informações, viu, Ximene? Então até já, Jonathan.